Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação usando o Portugal Studio. Nesse vídeo vamos falar sobre os operadores relacionais, também conhecidos como operadores de comparação, que a gente utiliza, no geral, para fazer a comparação entre dois valores, dois operandos, e retornar um resultado que vai ser utilizado no processamento subsequente dentro de uma aplicação. Então, sem mais delongas, vamos para os operadores relacionais em lógica de programação. Bem, para que servem esses operadores relacionais, então? Eles permitem estabelecer relações, como o próprio nome diz, entre dois valores, que a gente vai chamar de operandos. E essa relação, na verdade, é uma comparação do valor que está à esquerda com o valor que está à direita do operador. A gente pode aplicar operadores relacionais em qualquer tipo de dados, desde que os operandos sejam de mesmo tipo, ou seja, a gente pode comparar inteiro com inteiro, ponto flutuante com ponto flutuante, lógico com lógico, string com string, mas não string com inteiro ou inteiro com ponto flutuante, por exemplo. E os operadores relacionais sempre vão retornar um valor lógico, dependendo do resultado da comparação, que no final das contas é uma pergunta. Estou perguntando se um operando A é igual, é maior, é menor do que um operando B. A resposta sempre vai ser sim ou não, verdadeiro ou falso. E por isso a gente também chama os operadores relacionais de operadores de comparação. E nesta tabela nós temos os operadores relacionais utilizados em lógica de programação. As operações igual a, diferente de, maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual a são representadas por esses operadores. Note que a operação de igualdade, que é a mais utilizada, é representada por dois sinais de igual juntos, não é um sinal de igual só não. Um sinal de igual é atribuição, quando você coloca um valor dentro de uma variável. Para comparar dois elementos e verificar se eles são iguais entre si, dois sinais de igual. Uma exclamação e um sinal de igual é a diferença entre dois elementos, verificar se eles são diferentes entre si. Já o sinal de maior verifica se o valor à esquerda é maior do que o valor à direita. E o sinal de menor faz o inverso, verifica se o valor à esquerda é menor do que o valor à direita, e assim por diante. Vejamos algumas expressões relacionais. Supondo que eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, a e b, que receberam por atribuição o valor 5, qual será o resultado de cada uma dessas expressões relacionais aqui à esquerda? Lembrando que as expressões relacionais, que utilizam os operadores relacionais, são, na verdade, perguntas. Então, o primeiro exemplo. A é igual a 5 é uma pergunta. Eu estou perguntando se o valor de A é igual a 5. A resposta vai ser verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui é verdadeiro. B é igual a 6? Falso. A é menor que B? Falso. A é igual a B? Verdadeiro. A é diferente de B? Falso. Veja esse outro exemplo aqui um pouco mais complexo. B é diferente de A mais 1? Nesse caso, primeiro toda a expressão que está do lado direito tem que ser resolvida e o resultado dela é que vai ser comparado com o que está do lado esquerdo. Então, A mais 1, 5 mais 1 é 6. Estamos perguntando, na verdade, se B é diferente de 6. Sim, verdadeiro. E aqui o inverso. Então, primeiro toda a expressão que está do lado esquerdo tem que ser resolvida para então fazer a comparação com o que está do lado direito. A vezes 2 é maior ou igual a B? 5 vezes 2, 10, é maior ou igual a 5? Verdadeiro. Então, lembrando, as expressões relacionais sempre vão retornar um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. Bom, vamos agora para o Portugal Studio e vamos criar uma pequena aplicaçãozinha para a gente ver os operadores relacionais em ação. Bom, estou aqui no Portugal Studio, vou criar um novo arquivo, beleza? E eu vou utilizar essa pequena aplicaçãozinha para mostrar então como é que a gente trabalha com os operadores relacionais. Eu vou começar declarando algumas variáveis aqui na seção de variáveis. Eu vou criar três variáveis do tipo lógico. Então, do tipo lógico, que eu vou chamar de x, y e z. E vou criar duas variáveis do tipo inteiro, que eu vou chamar de n1 e n2, para a gente capturar dois números que o usuário vai digitar. E aí eu vou fazer comparações entre esses números. Então, na minha função início, eu começo pedindo para o usuário digitar um número. Digite um número. Vou capturar este número e colocar na variável n1. Então, leia n1. E depois eu vou pedir para o usuário digitar outro número. Então, eu vou duplicar esse código aqui. Só vou mudar aqui para outro número. E vou ler o número e colocar em
2. Beleza, agora eu começo as comparações. Eu vou pular uma linha aqui no código e na variável x, eu vou colocar o resultado da comparação de igualdade entre os números. Então, x vai receber n1 igual n2. Veja que interessante. A atribuição igualdade. Então, aqui eu estou perguntando se n1 é igual a n2, verdadeiro ou falso, e guardando o resultado em x. Então, aqui embaixo eu vou colocar um escreva, alguma coisa do tipo são iguais, uma pergunta. E aí eu vou concatenar com o valor de x, que é a variável que tem o resultado, e vou colocar também uma quebrinha de linha para não encavalar com as minhas próximas comparações. Beleza. Aí eu vou simplesmente copiar esse código aqui para baixo e vou fazer a próxima comparação. Na variável z, por exemplo, eu vou verificar se o n1 é maior do que o n2. E aí eu vou perguntar, n1, vírgula, é maior que... E aí eu vou colocar aqui na frente n2. É uma pergunta, não é uma pergunta, então eu coloco aqui dentro dos parênteses uma interrogação. E vou concatenar com o resultado da operação, que está em z. Então montei aqui uma string de resultado, perguntando se n1 é maior que n2 e exibindo o resultado verdadeiro ou falso. E finalmente, para a variável y, eu vou perguntar se eles são diferentes entre si. Então, n1 é diferente de n2, resultado vai aparecer dentro da variável y. E aí eu escrevo na tela, escreva novamente, a pergunta, são diferentes? Tudo vai depender dos números que o usuário digitou, certo? E aí coloco o resultado concatenado. Isso aqui é uma concatenação mais simples. Beleza, então eu vou digitar 2 números, e aí o resultado vai aparecer, dependendo das 3 comparações que eu vou fazer entre eles. Então vamos executar. Digite um número, 6. Digite outro número, 6. São iguais? Verdadeiro. 6 é maior que 6? Falso. São diferentes? Falso. Perfeito, as comparações resultaram exatamente no que era esperado. Vou executar de novo com outros valores. Digite um número, 9. Digite outro número, 15. São iguais? Falso. Veja que agora a comparação de igualdade retornou falso. 9 é maior que 15? Falso. São diferentes? Verdadeiro. Esses números são diferentes entre si. Então, essa comparação de diferença retornou o valor verdadeiro. Onde que a gente vai usar muito esses operadores relacionais? Essas perguntas que a gente faz. Vou usar muito isso em estruturas de decisão condicional e também em loops de repetição, que são os assuntos dos nossos próximos vídeos. Então, nesse vídeo, eu mostrei para vocês os operadores relacionais que a gente costuma utilizar em lógica de programação e nas linguagens de programação variadas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!